Seja muito bem-vindo ao primeiro reality de sommeliers do Brasil. Eu sou Maicon Santini e estarei com vocês nos próximos 5 episódios dessa disputa intensa que vai revelar quem será o grande vencedor do Desafio Sul Brasileiro de Sommeliers. São 13 participantes profissionais enfrentando provas duríssimas que vão exigir conhecimento e técnica. Além, é claro, de ter que encarar de frente os nossos 4 jurados de peso. E você aí de casa vai mergulhar com a gente nesse mundo fascinante do vinho, seja para aprimorar os seus conhecimentos ou para entender que vinho nem sempre tem que ser uma coisa complicada. E para começar, eu vou te apresentar os nossos 4 jurados. Andréia Gentilini, o que esperar do Desafio Sul Brasileiro de Sommeliers? Bom, as expectativas são muito altas. É o primeiro reality show de sommeliers do Brasil, é inédito. E com certeza as pessoas que vão estar em casa vão aprender muito com os desafiantes que estão aqui, sobre vinhos, técnicas. Então vai ser incrível, com certeza. Ao final desses 5 episódios, eu quero sair daqui com várias dicas de vocês para saber, pelo menos, escolher um bom vinho. Isso com certeza. Frederico Benjamin, confessa pra mim, vocês não vão dar mole para esses desafiantes não, né? Não, vamos ser duros e criteriosos para que vença o melhor. É isso. Regina Vanderlinde, você já deu uma espiada no camarim? Conhece algum dos participantes? Já dei uma espiadinha sim, não conheço todos, mas sei que eles passaram por uma seleção muito rigorosa, então são só os melhores. Já estou muito ansiosa pelas próximas etapas. Temos um time de elite. Temos certamente os melhores, um time de elite. Maravilha. José Vinícius, eu sei que você já sabe de todas as provas, mas o que você pode adiantar pra gente? O que você pode contar pra gente? Que vão ser difíceis, vai precisar ter muito conhecimento, habilidade e técnica. Algumas provas serão somatórias e outras eliminatórias, então não vai ser fácil. Bom, se vocês que são jurados estão dizendo que não vai ser fácil, eu acredito em vocês. E agora chegou a hora da gente conhecer os nossos desafiantes. João Vitor Franzoni. O pessoal, a gente interage muito, conversa bastante, dá muita risada, está sendo bem legal. Marcelo Flauzino. Consumir o vinho numa taça adequada, na temperatura adequada, até mesmo na ocasião adequada, traz uma experiência muito melhor. Deise da Costa. Eu sou muito competitiva, já participei de outros concursos, mas nada igual. Simone Bueno. Estou nesse ramo de vinhos há mais de 20 anos, formada sommelier nesse período todo também. Carlos Eduardo. Estando aqui, conhecendo essas pessoas, tem competidores de altíssimo nível. Lucas Juliana. Então, tá agora sendo bem legal, bem empolgante, por assim dizer, né? Por trazer esse desafio para nós. Bruno Cias. Eu sou muito aplicado e eu acho que eu vou conseguir impressionar eles, mostrando conhecimento, mostrando muita competência e muita paixão pelos vinhos. Eduardo Silva. Estando fora do seu ambiente de trabalho, acaba te deixando um pouco desconfortável. Mas a gente está aí para mostrar o nosso serviço e tentar fazer o melhor ali dentro de cada uma das provas. Lucas Gabriel. A gente vem com muita bagagem, mas em frente às câmeras é tudo diferente de como a gente espera. Thaís Polizel. Para mim é um grande prazer estar aqui, ainda mais que faz pouco tempo que eu estou no mundo dos vinhos. Rosa Fattori. Vai chamar o seu nome. Então começa, a adrenalina começa a bater, a mão começa a tremer, a gente fica muito ansioso. Marcelo dos Santos. Estar aqui para mim significa muito. Significa poder levar o vinho para as pessoas, desmistificar essa bebida. Thaís Sluminski. Para mim é um desafio mesmo, porque o nível dos competidores está bem alto.
Sejam bem-vindos ao Desafio Sul Brasileiro de Sommeliers. Tenso, ansioso, a gente dá o melhor, estuda, se dedica. Bah, né? Eu venho lá de Porto Alegre, se eu disser que o Sul não é a favorita, eu vou estar, né? Eu sou muito bairrista, brincadeiras à parte. Os pianos. Se cuidem. E agora, vamos para a nossa primeira prova. Entrando no universo dos sentidos, os nossos desafiantes vão explorar o mundo da análise sensorial e descrição do vinho. Claro, tudo já contando ponto na disputa pelo título de melhor sommelier do sul do Brasil. E enquanto a nossa equipe prepara a prova, eu quero chamar aqui o professor André Porto, que vai explicar pra gente como tudo vai acontecer. Vem pra cá, André. Tudo bom, professor? Tudo ótimo. Conta pra gente como que vai ser essa prova. Sejam bem-vindos a esse desafio que vai exigir de vocês experiência, conhecimento e muita habilidade. Além de, claro, um excelente controle emocional. Porque é uma prova de degustação às cegas e vocês têm 10 minutos para entregar essa prova. Parece que é muito tempo, mas na hora que você está ali, passa muito rápido. E eu vou contar para vocês como é que ela vai acontecer. Cada um vai sortear uma dessas cartas numeradas e o número da carta corresponde ao número de uma das garrafas, cujo rótulo ele foi vedado, as rolhas e as cápsulas descaracterizadas e vocês deverão, de acordo com o número sorteado, pegar essa garrafa de vinho, fazer a abertura da garrafa, o serviço, toda a descrição sensorial do vinho e também tentar identificar a região, uva, né? Identificar de que vinho a gente está falando. E também muito importante, o desafio ele vai um pouco além disso tudo. Depois de ter entregue todas essas etapas, vocês têm a missão de descomplicar cada um dos vinhos para os nossos amigos que estão em casa poderem ter uma compreensão do que o vinho propõe, né? De uma maneira mais simples. Então, além de sermos excelentes sommeliers, nós vamos demonstrar também as nossas habilidades de comunicação. E eu desejo a vocês todos uma boa prova. E lembrando que o número das garrafas e dos envelopes já vai ditar a ordem de cada um na prova, tá ok? Boa sorte a todos! Preparados? Vamos por ordem alfabética. Bruno Cias. Carlos Eduardo. Deise da Costa. Eduardo Silva. João Vitor Franzoni. Lucas Gabriel. Boa sorte, Lucas. Lucas Juliana. Marcelo Flauzino. Marcelo dos Santos. Já sabemos quem vai começar a prova. Boa sorte, Marcelo. Rosa Fattori. Simone Bueno.
Thaís Polizel. Boa sorte, Thaís. Thaís Sluminski. Boa sorte. Então, pessoal, agora é com vocês. Muito obrigado, professor. Bom, jurados apostos, vou chamar então o nosso primeiro candidato, Marcelo dos Santos. Marcelo, você sorteou o envelope número 1, aí está a garrafa número 1, lembrando que você tem 10 minutos para realizar a sua prova. Então, boa sorte a partir de agora, valendo. Ok, olá, tudo bem? Sim. Vou fazer o serviço para vocês hoje. Esse é o momento da atenção. É. Vou avaliar o vinho. Então temos um vinho tinto, tranquilo, medianamente transparente, vermelho rubi, púrpura com traços em rubi. No aroma, falamos de um vinho franco, fragrante, temos bastante aroma aqui. O destaque é por conta das frutas vermelhas, um toque de frutas negras também. Sinto algo como ameixa, cereja, um toque floral, como um jasmim. Alguma coisa de especiaria. Tá colhendo a taça então. Marcelo, a gente gostaria de degustar contigo também. Sim, o comigo? vinho. Tá pra gente conseguir Ok. entender e degustar e sentir as mesmas coisas. que Gentileza, estamos então. sentindo. Nos aromas, então, eu consigo sentir esses aspectos de uma fruta negra, uma fruta fresca também, uma ameixa, uma amora, um toquezinho de especiaria. Acredito, pelo que eu estou sentindo aqui, que esse é um vinho de uma região um pouco mais quente, até pela fruta um pouco madura que a gente pode encontrar aqui nesses aromas. Uma especiaria leve, talvez uma pimenta preta, não em primeiro plano, segundo, terceiro plano, mas aqui a gente fala de aromas primários, né? Não tem muita coisa de envelhecimento. Se tiver madeira, talvez uma madeira discreta. Vamos provar então. Confirma o que a gente sentiu no olfato, né? Então aquela fruta ela tá presente na boca. Eu senti uma acidez média, taninos presentes, taninos médios eu diria, acidez média também. Aqui a gente vai ter uma persistência média. Eu diria que esse é um vinho do Velho Mundo. Acredito que a gente está falando de países como regiões, no caso, né? Regiões quentes, como por exemplo Portugal ou então uma região central da Espanha. Eu ficaria com um vinho português. Acredito que a região de Alentejo, né? Um blend. Essa seria então a minha ideia. A safra aqui eu diria que é 2023. Marcelo, tem certeza disso com essa acidez? Olha, eu senti muita fruta madura e essa fruta madura ela me revela que pode ser um clima mais quente. Muito embora a acidez ela esteja presente, né? Ele é um vinho que, pelo fato de ter essa fruta madura, é um vinho brilhante também. O que faz pensar que é um blend, não uma varietal? Eu não consegui identificar nenhuma uva aqui. Muito embora tenha algumas uvas que têm essa característica de trazer dulçor, eu poderia dizer que é um Touriga Nacional, por exemplo. Mas eu acredito que ele pode ser um blend de Portugal. Você acha que madeira mesmo? Eu acho que se ele passa em madeira, ele passa pouco tempo. Talvez aí, no máximo 6 meses. E guardaria por muitos anos, somaria hoje? Ele é um vinho que tem uma acidez muito boa, tá? Ele tem taninos médios, mas não são taninos abundantes. Eu acho que esse é um vinho que ele tem um tempo de mais ou menos 4 a 5 anos para frente. E a harmonização?
Ele é um vinho que me parece bem versátil, tá? Eu posso harmonizar, por exemplo, com uma carne, com um entrecô, até mesmo um churrasco de domingo, né? Com os amigos aí, vendo um jogo de futebol, também é uma boa pedida. É um vinho fácil, muito embora a gente tenha bebido ele, sentido tanino, ele tem uma acidez legal. Ele não é aquele vinho difícil de ser consumido. Eu acho que ele é um vinho fácil que agrada vários paladares. Sem nada você colocaria esse vinho? Sem nada, mas na companhia de amigos, porque é uma garrafa que pede várias pessoas para compartilhar. 5 segundos. E você continua com Portugal. 2. Continuo com Portugal. 1. Valeu. Tempo encerrado, Marcelo. Muito obrigado, parabéns pela sua prova. E boa sorte. Obrigado. Qual é a melhor parte da sala? Ou a mais difícil? Eu acho que a melhor parte é você conseguir entregar uma experiência na qual o cliente estava desejando. E eu acho que a mais difícil é você conseguir harmonizar e agradar quando tem pratos diferentes na mesa, né? Conte pra gente aí. Bom, eu descreveria que ele é um vinho de um rubi médio, brilhoso. Médio, o que seria o médio? Seria um vermelho um pouco mais claro. Tá. Média intensidade. Isso. Em aromas eu consigo sentir que ele é bem mais frutado. Tá fácil esse vinho, hein? Não sei. Muito típico. Molezinha esse vinho, hein? Vamos lá. E esse frutado, como é que você define ele? Eu defino que ele tem um pouco mais de frutas vermelhas, mas não tão passada, um pouco mais fresca. Sugere o quê? Novo mundo, vinho do velho mundo? Novo mundo. Tem madeira, não tem? Eu ia perguntar sobre o estágio dele. Tá faltando uma coisa aqui, gente. Tá. Além de fruta vermelha, tá faltando algo muito importante Muito, nessa pra mim, descrição. bem tá faltando aqui, aqui. Tá bem presente. É uma questão um pouco mais verde, um mentolado. Eu acho que ele vai ter um pouco de passagem por barrica. Mas é uma coisa bem leve. Eu não sei Mas tipo, leve você fala pouco tempo, madeira de primeiro, segundo, terceiro uso? Pouco tempo. Pouco tempo. Pouco tempo. Madeira nova ou usada? Usada. Usada. Tá. Tem mais alguma coisa aqui? Eu percebi muito cassis nesse vinho, vocês não? Pra mim, ele tem uma característica muito marcante do que é o vinho dessa região. Muito típico. Você tem alguma sugestão pra gente? De qual país, região, variedade? Eu acho que ele é um Merlot. Por quê? Eu acho que pela questão mentolado e por ter também em boca um pouco mais, a descrição um pouco mais médio corpo, assim. É que tem que sair de cima do muro. É velho, novo mundo, tem que se arriscar. Eu acho que ele é novo mundo. Novo mundo? E você sugere alguma região, algum país? Eu acho que Chile. Chile? Por quê? Eu acho que eu acertei a região, porém eu errei na uva. Mas eu acho que Chile, às vezes, de uma região não tão quente, pela questão de todo o degustativo dele, que eu consigo sentir. Com o que você harmonizaria esse vinho? Com pratos não tão encorpados, que não tenham tanto peso, né? Às vezes, pela questão da acidez, pode ter um pouco mais de gordura no prato, então eu acho que, às vezes, uma carne vermelha ou até mesmo uma massa com molho vermelho também, eu acho que encaixaria muito bem. A carne é grelhada, assada, frita? Eu acho que assada, não iria para fritura e nem grelhada. Você fala muito, né, de acidez, de frescor, mas na boca eu sinto tanino. Até explica para as pessoas, né, em casa, o que é a diferença da acidez, do tanino. Ótimo. A acidez é quando a gente tem essa salivação, né? É como se a boca estivesse realmente aguando.
E o tanino é quando a gente sente que como se a gente estivesse comendo uma fruta verde, né? Uma banana verde que dá aquela sensação de amarrar a boca. Então isso que é a diferença de tanino para acidez. E para você esse vinho faz isso, amarra a boca? Não muito, não muito. Ele não tem essa questão um pouco tão presente de tanto tanino assim como seria às vezes de uma Cabernet Sauvignon. Ela tem essa marca, né, de taninos. Muito obrigado, Thaís. Eu agradeço. Boa sorte, viu? Obrigada. Não precisa ficar nervoso, tudo entre amigos aqui, né? É verdade. Mas evite errar. É bom, né? É bom prevenir. É bom. Recomendo. Pessoal, aqui temos um vinho Rubi, límpido, um tinto tranquilo. Intensidade aqui está média, quase médio mais, sem halo de evolução, indica um vinho jovem. No nariz, o vinho está correto. Intensidade aromática dele eu diria que é média. Então, aqui agitando a gente tem aromas bem frutados, bem primário, fruta vermelha, fruta negra. Sinto um pouco de framboesa, sinto ameixa. Um vinho... Ameixa verde madura? Uma ameixa madura, mas não sobremadura, não em compota. Uma fruta madura, mas muito bem equilibrada. Eu tenho um leve toque empireumático, que pode indicar uma passagem por barrica, alguma tosta. Um leve toque defumado nele. Acho que pouco tempo, bastante tempo de madeira. Eu acho que pouco tempo. Eu acho que o vinho está muito frutado, está muito bem integrado essa madeira. Então, não diria que é uma madeira muito tostada, nem muito tempo. Eu diria que é uma madeira de pouco uso. Talvez 6 meses, eu indicaria. No paladar, o vinho é seco, uma acidez média alta, acidez muito bem integrada, uma boa intensidade de sabor, o vinho bem suculento, taninos finos, macios, taninos aqui médio para médio mais, muito bem integrado, álcool está médio, sem nenhum amargor, então confirma aromas do nariz, como enfrutado, primeiramente muito primário, esse leve toque secundário da tosta, que me parece no nariz aqui, é um vinho que, apesar de jovem, já se mostra muito bem integrado. Meu primeiro pensamento aqui é um vinho do Novo Mundo, uma região, um clima um pouco mais frio do Novo Mundo, mas um produtor que sabe fazer um vinho com muita elegância. Eu fico muito confortável em colocar esse vinho na América do Sul, penso em Brasil, de um bom produtor. Eu não sinto uma persistência tão grande, uma persistência que é média para média menos, o que me indica um vinho para consumo um pouco mais jovem, mas muito bem feito, muito preciso. Então eu diria que fico aqui muito em caças bordalesas, provavelmente talvez eu não senti nenhum toque de pirazina, mas eu não senti aquele álcool da Merlot. Então eu estou um pouco de dúvida de cravar a uva, mas se eu tivesse que dizer uma uva aqui, eu ainda vou ficar com o Merlot. Diria um Merlot, provavelmente Rio Grande do Sul, Campos de Cima da Serra, um pouco mais de altitude, um pouco mais de frescor. Eu acho que é um vinho que traz esse toque leve mentolado também, que às vezes encontra em algum Merlot, essa fruta vermelha com ameixa. E se precisar descomplicar ou falar de harmonização também, eu acho que é um vinho super convidativo para um assado de tiras, algo que não precisa ter muito peso, uma pizza depois de chegar em casa de um dia cansativo. Pessoal, muito obrigado. Obrigada a você. Com licença. Boa sorte. Com licença. Bati a tecla ali que era determinada uva em determinada região. Eu acabei indo na direção de uma Malbec, eu escolheria hoje uma Taná. Vi realmente que eles queriam testar a gente, me senti dessa forma. A gente entrou na sala, os jurados estavam ali à frente de uma mesa com 10 taças.